todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma live do Traçando Rotas. Eu sou a Mari Guimachi e aqui eu ensino você como realizar o sonho de viajar para fora do Brasil. E no tema da live de hoje, nós vamos falar como economizar para viajar para o exterior sem grandes sacrifícios, né? Sem fazer sacrifícios mirabolantes. Antes de a gente começar aqui, quero falar para vocês, se vocês tiverem qualquer dúvida no decorrer da live, vão me mandando aqui que no final eu respondo todo mundo, tá bom? Então, quando a gente pensa em viagem para o exterior e a gente não tem noção nenhuma dos valores, sempre a gente acaba pensando, nossa, mas eu vou precisar de muito dinheiro, é muito caro, é coisa de rico, não tenho dinheiro para isso, né? A gente sempre acaba levando a cabeça para esse pensamento. Nós temos o hábito de boicotarmos realmente a nossa ideia, antes mesmo de saber realmente o valor do que a gente está reclamando, né? Saber a real solução daquilo que a gente está reclamando. A gente só tá reclamando. Outra coisa também é que a gente pensa, nossa, eu vou ter que abrir mão de muita coisa para realizar esse sonho, vou ter que fazer muito sacrifício, deixar de fazer as coisas que eu gosto, deixar de ir para os lugares que eu gosto para poder realizar essa viagem. Mas, não, né? Fazendo tudo isso da forma correta, fazendo isso do jeito certinho, a gente vê que não é preciso fazer sacrifícios e nem abrir mão do que a gente realmente gosta muito de fazer. E nessa aula eu vou te explicar o porquê. Então, agora, nós não vamos falar sobre um milagre aqui, tá? Não existe um milagre de como aprender a guardar dinheiro, não deixar de fazer nada, não tem. Porque se vocês não se empenharem realmente, não vai dar certo, né? Isso é uma coisa que exige muito de todo mundo, exige muito de você. Não adianta você só ficar aqui escutando o que eu tenho pra falar, não tem um milagre aqui e realmente não se empenhar. Por isso eu vou te mostrar as técnicas que eu uso pra guardar dinheiro pra viajar. E quando eu falo de sacrifícios, eu quero dizer que você não vai ter que deixar de ir para os lugares que você gosta, de fazer as coisas que são tão importantes para você. Você não vai ter que abrir mão de, agora tudo que eu gosto eu não vou poder fazer porque eu tô guardando dinheiro para viajar. É justamente sem isso que a gente vai falar hoje. As primeiras vezes que eu pensei e tentei realmente programar uma viagem, eu também desisti por questões de valores, né? Por imaginar quanto que eu ia precisar economizar, quanto que eu ia precisar me dedicar para fazer aquilo realmente acontecer. Porque os orçamentos que eu fiz, eles realmente estavam muito fora da minha realidade. Totalmente fora da minha realidade, era realmente uma coisa inalcançável para mim naquele momento. Então, quando eu procurei, eu falei, realmente não é pra mim isso aí, né? Por isso que eu levei um tempo pra acreditar que eu seria capaz de realmente guardar dinheiro pra conseguir fazer uma viagem pra fora do Brasil. Só que a insegurança de buscar viagens de outras formas ou tentar, então, planejar tudo, gritava muito mais alto, né? A insegurança sempre grita muito mais alto nessas horas, ela tá sempre lá, buzinando no ouvido da gente. Então, eu demorei pra descobrir o que precisava realmente ser feito para não depender das formas tradicionais de viajar e realmente criar essa coragem para fazer isso acontecer, né? Então, eu também demorei muito tempo para fazer isso, porque eu acreditava e os orçamentos que eu fui atrás realmente estavam muito fora do meu alcance. Então, eu pensei, nossa, eu vou ter que guardar muito dinheiro, só vou conseguir viajar, sei lá, daqui quantos anos, porque não é pra mim, realmente é coisa de rico. E acabei por desistir algumas vezes de algumas viagens que eu orcei, que eu fui atrás, e eu não me sentia segura o suficiente ainda pra programar toda a minha viagem, pra sentar e realmente buscar as coisas, ver os valores reais das coisas, né? Sem ser dessas formas realmente tradicionais. Porque é difícil a gente pensar em guardar dinheiro pra gastar no futuro, né? A gente quer gastar tudo agora, a gente tá ganhando agora, então a gente quer gastar agora. E é muito mais fácil, nós somos treinados desde criança a querer as coisas na hora, né? Somos todos crianças mimadas, que queremos tudo agora, na nossa mãozinha, tudo prontinho, da melhor forma possível. Então, gastar dinheiro agora realmente é uma coisa muito boa. E guardar dinheiro pra gastar dali um ano e meio, 2, realmente é muito mais difícil, né? Fica aquela coisa assim mais chata, que a gente realmente não tá habituado a fazer. A gente quer aquela adrenalina de gastar dinheiro e já tá na mão, né? Já tá tudo pronto aqui, oba. Por exemplo,
Eu sei que é muito difícil deixar de sair jantar no sábado à noite, naquele restaurante que você tanto gosta, que você espera o mês inteiro pra ir, deixar de ir nele pra economizar pra essa viagem, né? Eu sei que é difícil. Eu faço isso bastante, então eu sei que realmente é difícil. E talvez esse consumismo, né, possa ser realmente o nosso maior obstáculo nesse momento. Que a gente tem pra realmente não conseguir guardar esse dinheiro pra viajar. Pra ter essa desculpa de, eu não tenho dinheiro pra viajar, eu não consigo guardar dinheiro pra viajar. Por que a gente não tem dinheiro pra viajar? Porque a gente tá gastando com coisas muitas vezes desnecessárias pra ter aquela emoção, aquela sensação de no momento estar gastando bem o dinheiro, né? E eu não tô falando isso, gente, porque eu tô julgando vocês, porque eu tô julgando o que vocês gastam, com o que vocês compram. Não, mas porque eu também era assim. Eu também gosto dessa emoção de, meu Deus, nossa, gastei meu dinheiro e o que eu comprei tá aqui, né? Gastei do dinheiro com coisa palpável, por exemplo. Né? Tipo, gastei meu dinheiro no meu restaurante favorito, então não tem problema, comi, fiquei feliz. Eu também era assim. Também era muito assim. Às vezes é até meio difícil não ser, mas eu ainda não sou mais, né? Só que eu aprendi realmente de outra forma. O que eu penso? Às vezes eu paro e penso assim, então, o que é melhor? Eu jantar agora. Tô citando um exemplo de jantar que normalmente é o que a gente mais gasta, né? Acaba gastando muito com comida, saindo jantar, saindo pra comer em lugares que a gente gosta. Então, o que é melhor? Eu jantar agora nesse restaurante que eu gosto, que eu quero, mas que eu venho sempre que dá, todo mês eu tô aqui, já fui várias vezes. Ou esperar um pouquinho e jantar no restaurante em Paris, por exemplo, né? É isso que eu penso às vezes, assim, principalmente se eu já tô, tipo, com a passagem comprada, alguma coisa assim, tô morrendo de vontade de comer alguma coisa. Aí eu penso assim, tá, mas será que é melhor eu gastar agora nesse restaurante ou comer depois em Nova York? Aí a viagem sempre fala mais alto, né? Aí eu acabo desistindo de ir no restaurante que eu tanto queria, que eu tanto gosto, e acabo realmente deixando de lado esses consumismos, esses gastos extras que a gente acaba tendo por luxo mesmo, né? Só pra satisfazer nosso ego, pra realizar minhas viagens. Ai, Mari, mas aí vocês devem estar me falando, né, Mari? Mas, eu acho que é impossível conseguir guardar dinheiro suficiente pra viajar pro exterior. O dia que der eu vou, né? Esse é um pensamento que a gente acaba tendo, tipo, impossível guardar dinheiro suficiente pra viajar pro exterior, mas a gente nem sabe o quanto que precisa gastar pra viajar. Então você já tá falando que é impossível. Ou seja, a sua viagem realmente é impossível porque você já colocou na tua cabeça que é. Você nem consegue guardar dinheiro suficiente e tal. E a gente tem muito hábito de pensar assim, tipo, se eu quero viajar pro exterior, então eu tenho que ter todo aquele dinheiro guardado. Tudo que eu vou gastar na viagem tem que estar ali guardadinho, já pronto pra eu viajar amanhã. Só que não é assim, né? São questões de hábitos, leva um tempo, um planejamento que você vai construindo, você vai realmente fazendo essa viagem acontecer. Ela não acontece de uma hora para outra, então você não precisa ter o dinheiro de uma hora para outra também, né? Só que quando você fala na cabeça, tipo, é impossível conseguir guardar dinheiro para viajar, o dinheiro suficiente para viajar pro exterior, você já tá travando na tua cabeça, né? Você já tá dizendo que é impossível pra você. Você nunca vai conseguir. Mesmo que você queira, você não vai conseguir. É isso que você tá falando pra tua cabeça. Então, torna tudo muito mais difícil de realmente acontecer, né? Mas não tem jeito fácil de guardar dinheiro. Essa que é a verdade. Tem. Porque a gente tem... quando a gente não coloca alguma coisa como prioridade, por exemplo, hoje em dia a tua prioridade é, sei lá, sair todo final de semana com os amigos. Então, você gasta esse dinheiro que você não vê, tipo, e pra você não tem muita importância, tipo, não é um gasto, né? Você tá ali só distribuindo o dinheiro com cachaça, com o que for, com uma saída com os amigos, e não tá realmente vendo com o que você tá gastando dinheiro. Então, por isso que pra você não tem jeito fácil de guardar dinheiro. Quando você para e analisa todos os seus gastos, com tudo que você tá gastando dinheiro, com o que você pode diminuir, o que você pode abrir mão, o que não te faz falta se você abrir mão, as coisas ficam muito mais fáceis. Então tem um jeito fácil, sim, de guardar dinheiro pra viajar. É só querer. Tudo que a gente precisa aqui nessa live de hoje é querer viajar. O resto a gente consegue, a gente sempre dá um jeito. Mari, mas eu não quero parar de fazer as coisas que eu gosto pra guardar dinheiro pra viajar. Você tem que priorizar as coisas que você faz. Tipo, por exemplo, se você vai na academia, se você sai jantar, se você
sair no bar com os amigos, com a família, seja quem for, você tem que reduzir as coisas. Você não precisa cortar tudo, tipo, então a partir de hoje eu não faço mais nada. Não saio mais de casa, vou de casa para o trabalho, de trabalho para casa. Não é assim que você precisa fazer. Você vai abrir mão de algumas coisas menos importantes para você e você também pode ir diminuindo, né? Pode ir fazendo um trabalho mais de forma diminuindo as coisas. Não precisa cortar tudo do dia pra noite, tipo, agora pronto, não faço mais nada e porque eu vou viajar. Até porque quando uma coisa se torna muito difícil pra gente fazer, ela se torna chata. Então você acaba desistindo. Então se você chegar num nível assim muito difícil, tipo, você abriu mão de tudo pra viajar. Aquilo começa a cansar, você tipo, eu não aguento mais ficar em casa, eu preciso sair com os meus amigos. A tua viagem acaba se tornando um obstáculo pra você, porque aí você, tipo, você abriu mão de tudo pra fazer aquilo. Pô, coisa chata, né? Que chato, ó. Tudo que eu tenho que parar de fazer tudo pra viajar. Então a tua viagem acaba sendo um obstáculo, você acaba tornando ela mais um obstáculo pra você do que realmente uma coisa que você vai ganhar no final de tudo aquilo. Então se você realmente abrir mão de tudo, fazer uma coisa realmente drástica, vai até ser mais difícil pra você e é mais fácil de você desistir de viajar do que você realmente viajar por ter aberto mão de tudo que você fazia, sabe? Então, você não precisa abrir mão de tudo que você gosta. Não, você só precisa reduzir algumas coisas, saber ponderar, tipo, não, então eu não vou jantar todo sábado, eu vou jantar 2 vezes no mês, depois você diminui pra uma, sabe? Reduzir. Não precisa cortar tudo assim, pronto, não faço mais nada, né? Porque senão, quando se tornar chato, realmente você não vai conseguir dar continuidade para aquilo. Então, a gente não pode tornar um negócio chato, né? Porque a gente quer realmente fazer essa viagem acontecer. Mai, beleza, mas eu não quero esperar anos para viajar. É tudo uma questão de planejamento. E se você não quer abrir mão de tudo que você faz hoje, você vai ter que esperar um pouquinho mais para viajar, né? Porque uma coisa leva a outra. Ou você guarda todo o seu dinheiro e viaja um pouco antes, ou você vai mais devagar e viaja um pouquinho depois, né? Uma coisa anda junto com a outra. Infelizmente, a gente não pode ter tudo, como eu falei. Somos todos crianças mimadas querendo tudo na hora. E não é bem assim, né? A gente não pode ter tudo. Então, você tem que ver. Eu realmente quero fazer essa viagem, mas eu não vou abrir mão de sair com os meus amigos. Vou guardar dinheiro, vou economizar em outra forma. Tudo bem, mas então tenha em mente que você pode demorar um pouquinho mais pra viajar. Porque se você abrisse mão realmente disso. Mari, mas eu quero viajar, sei lá, daqui 3 meses, 4 meses. Então você vai ter que abrir mão de muita coisa realmente e fazer sacrifício sim pra fazer essa viagem acontecer. Porque eu já fiz viagens também que eu ia, tipo, dali 3 meses, sabe? Já fiz umas viagens assim. E aí você tem que abrir mão de tudo. Tipo, meu Deus, agora não posso mais gastar com nada, porque tudo que der eu preciso economizar, porque eu vou viajar dali um tempo. Então, eu já fiz dessas também. E já fiz de viagens, tipo, o meu intercâmbio, por exemplo, eu fiquei o ano todo, né, planejando, pagando, etc. A viagem pro Egito também, a gente comprou, tipo, em março, se eu não me engano, e a gente viajou só em outubro. A gente passou todo aquele ano planejando, pagando, abrindo mão de tudo, né, pra guardar realmente dinheiro pra fazer aquela viagem acontecer, pra fazer a viagem do jeito que a gente queria. Então, às vezes, se você quer fazer essa viagem mais rápida, você vai ter que fazer um sacrifício um pouco maior. Se você tá disposto a esperar um pouquinho, não quer abrir mão de tanta coisa, vai demorar um pouquinho mais, mas vai acontecer também. É isso que você tem que ter em mente, que vai acontecer também. Não pode perder esse foco de que, não, tudo bem, por mais que demore um pouco mais, essa viagem vai acontecer. Não perca esse foco de que ela vai, de que alinhe bem de que essa viagem vai acontecer, que aí dá tudo certo. Foque bastante nela, por mais que ela demore um pouquinho. Não, daqui 1 ano e meio eu vou pra Paris. Em julho de 2022 eu vou pra Paris. Foque na data e se empenhe pra ela, que aí faz acontecer. Por mais que vai demorar um pouquinho, mas vai acontecer. É isso que é importante. E os jeitos errados, principalmente, que a gente acaba fazendo nisso, né? O primeiro de todos é continuar não priorizando a viagem e continuar acreditando que viajar é coisa de rico, né? Viajar pra fora do Brasil é coisa de rico. Não priorizar a viagem é o que mais faz com que ela não aconteça. Porque quando você não prioriza, você não se empenha em guardar dinheiro, você não se empenha em organizar, você não se empenha em nada. Então, por isso que eu sempre falo que o destino é tão importante, porque é o destino que determina a sua força de vontade também com relação àquilo. Não,
eu vou viajar para Nova York. É o meu sonho de vida, então priorize essa viagem. Dar prioridade é a alma do negócio, porque as minhas viagens hoje são prioridades pra mim. Então, se eu precisar abrir mão de muita coisa, precisar vender minhas roupas, eu vou. Não todas, né? Porque eu vou precisar viajar também. Mas se eu precisar vender coisas, itens pessoais pra fazer isso acontecer, eu vou, porque viajar pra mim é prioridade. Então, coloque como prioridade a tua viagem pra você realmente tornar ela possível, né? Tornar ela realizável. Outra coisa, continuar fazendo as mesmas coisas esperando resultados diferentes, né? Ah, não, então tá. Então agora eu decidi que eu vou viajar e eu não vou fazer nada pra guardar dinheiro. Não vou mudar nada na minha vida pra guardar dinheiro, mas eu vou viajar ano que vem. Aí vai chegar ano que vem, a data que você pensava em ir, porque não é nem planejável, pensava em ir. E aí, você tem dinheiro? Não, porque você não fez nada pra guardar dinheiro. Então, você vai continuar na mesma de que, tipo, meu Deus, eu ainda não tenho dinheiro pra viajar. Só vou viajar quando der, quando eu conseguir, porque eu não tenho dinheiro suficiente, né? Então, continuar fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes, é impossível, né? Isso nunca vai acontecer, nem em uma viagem, nem em qualquer outra coisa da vida. Então, o que a gente tem que mudar, principalmente, é a nossa forma de agir. Ah, então eu quero realmente fazer essa viagem. Ah, então eu vou abrir mão disso, eu vou economizar nisso, eu vou guardar dinheiro assim, assim, assado. Tudo que eu puder ainda abrir mão por mês, eu vou abrir para guardar mais dinheiro. Aí sim você vai ter resultados diferentes. E como eu disse no início, não existe um milagre, tá? Ou você elimina realmente alguns gastos que não são tão necessários agora, ou você encontra alguma forma de de ganhar mais dinheiro para você poder guardar esse dinheiro para conseguir viajar. Ah, se você consegue, de repente, tipo, você trabalha num lugar, mas você consegue fazer, sei lá, um outro trabalho por fora, um freelancer, não sei o que, alguma coisa que vai te dar dinheiro também. Aí você pode, então, se empenhar para ter esse outro trabalho, né? Para ter esse outro tipo de renda e guardar todo esse dinheiro extra para daí sim viajar. Aí beleza, aí você continua lá com o teu salário, gastando com tudo que você já gasta normalmente, sem precisar fazer sacrifício com aquilo, mas você tá trabalhando mais pra então conseguir fazer essa viagem. Não existe um milagre mesmo, realmente, a menos que você ganhe na Mega Sena. Aí sim. Aí você divide comigo, me leva a viajar também. Mas sem ganhar na Mega Sena não tem como. Ou a gente se dedica, trabalha mais, ou guarda mais dinheiro. Então, um dos dois tem que fazer. E um erro muito comum que eu percebi aqui, que a maioria das pessoas que eu já ajudei fazem, é que eles acreditam que a gente precisa ter todo o dinheiro pra viajar. Tipo assim, então eu quero ir pra Nova York, né? Como eu tava falando, eu quero ir pra Nova York. Então, só vou começar a organizar minha viagem quando eu tiver todo o dinheiro pra ir pra Nova York. Enquanto eu não tiver todo o dinheiro pra viagem, não vou começar a fazer nada. Só que aí, isso torna tudo muito mais difícil, né? O pior de tudo também é que às vezes, eu quero ir pra Nova York, vou ter todo o dinheiro pra Nova York, mas quero ir daqui um mês. Né? Então, eu só vou poder viajar quando eu tiver todo o dinheiro, mas ele tem que ser daqui um mês. Isso torna tudo muito, muito, muito mais difícil na tua cabeça e no real, né? Pra tornar isso realmente real. Porque o que acontece? Viajar demanda de todo um processo de organização, tanto financeiro quanto da viagem. Então, o negócio é você colocar uma data para quando que você vai. E aí sim você começa a movimentar, fazer aquela organização financeira para aquilo realmente acontecer. Que aí torna tudo muito mais leve, mais simples e muito mais fácil de realmente acontecer. E a viagem, às vezes, ela pode demorar até 2 anos para acontecer. Tá tudo certo, né? Você não precisa viajar daqui um mês. É um erro muito grande que a gente tem, que é por causa dessa mania de querer tudo pra agora, né? Tudo na mão. Se eu tô gastando dinheiro com isso agora, então eu quero o resultado agora. Então, querer viajar muito rápido, muito próximo, tipo, decidi hoje que eu quero viajar amanhã, é um erro que a gente faz bastante. Porque por querer realmente palpar isso que a gente tá gastando, né? Tô gastando dinheiro com isso, então eu quero pegar isso pra mim. Só que ela pode realmente demorar, você pode começar a organizar hoje a sua viagem pra, como eu falei, em 2022 acontecer. Porque tá tudo certo, a gente tem que entender que a viagem é um processo. Não é uma coisa que você vai comprar hoje pra viajar amanhã. A viagem, eu nunca viajei, assim, a única viagem que eu fiz rápida foi pra África do Sul, que aí eu comprei e viajei em menos de um mês. Mas porque foi uma loucura insana também, que deu certo e eu achei uma passagem barata e tudo mais. Mas se não, tá tudo certo você demorar um tempo a mais pra programar, pra ir guardar dinheiro. Aí você consegue se organizar financeiramente, fazer a viagem do jeito que você realmente queria, por mais que ela demore um pouquinho mais, né? Faz parte do processo.
Porque se você começar a guardar dinheiro, se começar a se preparar, não começar a se preparar a partir de hoje, se você tá pensando assim, por exemplo, mas sei lá, como é que eu vou começar a me organizar hoje pra viajar daqui 2 anos? E aí 2 anos chegou e você não fez nada pra isso. Então, você continua não tendo dinheiro pra viajar. Então, você vai ter que planejar pra viajar dali 2 anos de novo. Então, o negócio é você sentar, pensar o destino que você quer ir, planejar isso, né? Realmente decidir isso e começar já a movimentar tanto a sua organização financeira quanto a organização da viagem pra quando chegar aquela data, tá tudo certo realmente, né? Porque senão vai chegar naquela data e você vai dizer, então vou viajar mês que vem. Mas você não fez nada pra isso. Você não tem o dinheiro daquela viagem ainda. Porque você só falou que iria, mas não fez nada pra aquilo. Aquilo que eu falei antes, né? Não fazer nada e esperar resultados diferentes. E eu sei que, às vezes você vai planejar essa viagem, então ela vai demorar 2 anos. Eu sei que parece que é muito tempo. Mas na verdade não é, né? Às vezes 2 anos, por mais que a gente pense que não, passa muito rápido. Passa sim, né? Então, às vezes você tá pensando, mas como é que eu vou organizar uma viagem pra daqui 2 anos? Mas pelo menos você já começou. Você já deu esse passo, então daqui 2 anos vai ser muito mais possível dela acontecer. Às vezes você até consegue realizar ela antes. Então daqui 2 anos eu vou pra Paris. Mas no ano que vem você já tem dinheiro suficiente, você já conseguiu planejar essa viagem, já conseguiu se organizar financeiramente, você vai conseguir ano que vem. Porque você já deu esse primeiro passo, né? Então o importante é começar a fazer realmente essa organização. Porque senão você vai deixar, pra quando eu tiver dinheiro, então, quando der. Porque aí o que vai acontecer? Às vezes acontece o seguinte também, quando eu tiver dinheiro pra ir, eu vou. Aí você começa a ganhar mais no seu trabalho, só que você começa a gastar mais também. Você ainda não priorizou a tua viagem, ainda não colocou ela em primeiro lugar. Então, ao invés de você, então agora eu tô ganhando mais, agora eu vou realmente guardar esse dinheiro pra viajar. Não, você tá gastando mais, né? Porque você ainda não planejou, ainda não organizou, não priorizou a tua viagem. E o primeiro passo, então, pra gente começar realmente a se comprometer a guardar dinheiro pra viagem, como eu acabei de falar, é priorizando ela, colocando ela no topo da lista das coisas que você quer fazer. Pra mim, viagem tá sempre em primeiro lugar. Eu, por exemplo, consigo viajar 2 vezes pro exterior, 2 vezes por ano pro exterior hoje, com exceção de 2020, né? Que sacaneou todo mundo. Porque viajar realmente é uma prioridade pra mim. Tá no meu topo da lista e sim, eu abro mão de muita coisa realmente pra tornar isso realidade. Quem convive comigo sabe que eu abro mão de muita coisa pra realmente tornar as minhas 2 viagens por ano realidade. Mas a questão aqui é que pra mim é importante e está em primeiríssimo lugar. Viajar tá sempre no topo da lista. Você deve estar sempre viajando. Então tá no topo da lista, primeiro lugar, fazer essa viagem e é sempre a minha prioridade, sempre vai ser. E a questão, então, fazer essas viagens tá em primeiro lugar pra você? Ela tem que estar. Enquanto não estiver em primeiro lugar, vão sempre surgir outras coisas pra você gastar dinheiro, vai ter sempre alguma coisa que você tem que comprar, alguma coisa que você tem que fazer, alguma coisa que você tem que ir. Então, enquanto não for realmente prioridade pra você, vai ser muito mais difícil você guardar dinheiro, você conseguir se organizar financeiramente pra fazer aquilo acontecer. Então, pra mim, as minhas viagens só são possíveis porque elas estão lá, no topo. Quem convive comigo sabe que eu realmente abro mão de tudo que eu posso pra poder viajar. E faço milagres pra conseguir também. Só que, gente, viajar 2 vezes por ano pro exterior, 2 vezes por ano pro exterior, requer bastante sacrifício, tá? Às vezes muito mais do que eu gostaria. E saibam que essas são realmente as minhas metas, as minhas vontades. Eu quero viajar 2 vezes por ano, tá? São as minhas formas, as minhas coisas, minhas metas por ano. E são coisas que vocês não precisam fazer, né? Então, essas são as minhas metas. E são formas realmente que exigem bastante de mim. Às vezes é até demais. Às vezes até eu fico tipo, ai meu Deus, por que eu quero viajar tanto, né? Então, hoje a gente vai falar de formas mais tranquilas, né? Vamos focar em formas mais tranquilas de guardar dinheiro para realizar realmente essas viagens. Mas uma coisa que você precisa ter em mente é que você não precisa decidir viajar hoje para amanhã. Como eu falei, né? Você não precisa decidir hoje. Então tá. Então, em janeiro eu vou pra Nova York, Mari. Agora você acendeu a luzinha da viagem em mim. Eu vi que não é tão difícil guardar dinheiro. Então eu vou viajar em janeiro. Não, também não é assim. Você precisa realmente fazer essa organização financeira, se organizar financeiramente e acreditar que é possível realmente guardar dinheiro para viajar para o exterior.
Então, já coloque em mente que isso vai demorar um tempinho, tá? Tipo, eu vou conseguir guardar dinheiro pra fazer a minha viagem, mas a minha viagem vai acontecer no final do ano que vem. Coloque isso em mente também para que você já se adapte, já adapte seu cérebro de que você não é uma criança mimada que precisa viajar amanhã. Que vai levar um tempinho e é muito fácil começar. Então, você precisa só dar esse passo, né? Precisa colocar realmente sua viagem em primeiro lugar como uma meta, para daí sim você já vai ter dado o primeiro passo e aí você vai ver como é muito mais fácil guardar dinheiro realmente. E o primeiro passo é ver no que você está gastando hoje, tá? Então, como que a gente vai guardar dinheiro? Primeiro de tudo, você tem que ver com o que você está gastando hoje, né? Porque se você não sabe realmente aonde você está gastando, você não sabe de onde que vai tirar dinheiro para guardar para viajar. Tipo, você não tem ideia do que são teus gastos, então é muito fácil dizer, eu não consigo guardar dinheiro. Porque você nem sabe onde que você tá gastando teu dinheiro, você só tá gastando, né? Então eu poderia falar pra você anotar aqui durante 30 dias tudo que você tá gastando pra ver aonde que realmente foi seu dinheiro, mas isso definitivamente não funciona porque é muito chato. E quando se torna muito chato, a gente não faz, né? Eu sei porque eu também não faço. Então o que eu recomendo pra você que você faça primeiro é escrever o total que você ganha, né? Quanto que você ganha por mês. Depois, você vai escrever em categorias todos os gastos que você tem. Por exemplo, aluguel, carro, mercado, comida, energia elétrica, água, financiamento de carro, condomínio, tudo que você tem de gastos você vai anotando. E nessa etapa, você vai colocar a viagem também como uma das coisas de gastos, como um dos gastos que você vai ter mensal. Aí, o próximo passo é escrever o valor que você pretende gastar com cada categoria. Eu pretendo, tipo, por exemplo, se teu aluguel é, sei lá, R$1.200. Então, eu pretendo gastar R$1.200 de aluguel, mais tanto de condomínio. Carro, a gente sempre joga um pouquinho a mais, porque a gente sempre acaba gastando um pouquinho a mais. Mercado também. E coloca todos esses gastos. Ou seja, em vez de você ficar olhando pro passado, com o que você não pode mudar, choramingando pelo dinheiro gasto com o que não precisava, e tentando, descobrir realmente para onde foi o seu dinheiro, agora você vai olhar para frente, né? Vamos começar a organizar a viagem daqui para frente. E colocando as metas de como você vai gastar em cada categoria. Então, tipo, estipule valores. Eu não vou passar de, sei lá, R$300 por mês no mercado. O condomínio é 250, então eu vou colocar 300 como uma forma de segurança, né? Não vou gastar, não posso gastar além disso. Que o que sobrar também é lucro, né? É importante que você tente lembrar todos os gastos que você realmente tem. Todos. Para que no decorrer do mês você não tenha nenhuma surpresa, né? Às vezes você realmente pensou que ia gastar tanto, aí no fim depois você gastou mais e tal. Então, para que você não tenha nenhuma surpresa, coloca todos os gastos lá. E assim vai ser muito mais fácil ficar dentro do planejamento, né? Sem precisar realmente fazer muitos sacrifícios. Porque no início do mês, você já planejou o que vai acontecer no mês todo. Separa um dinheiro também, tipo, para lazer, né? Que seriam, sei lá, ir no cinema, sair jantar. Separa esse dinheiro também, que ele esteja dentro do teu orçamento para ele já estar planejado nos gastos. E nessa etapa você vai perceber que infelizmente você vai ter que cortar alguns gastos para incluir realmente a viagem, tipo, tá lá, né? O quanto você ganha, os gastos fixos e mais a viagem, que vai se tornar um gasto fixo também. E aí você vai começar a ver que você realmente vai ter que abrir mão de algumas coisinhas. Porém, você vai ter a oportunidade de decidir o que realmente é importante para você durante esse tempo que você vai guardar o dinheiro para viagem. Então eu não consigo abrir mão disso. Tipo, eu não consigo abrir mão da, sei lá, alguma coisa muito importante para você. Então, deixa isso lá, né? Mas esse aqui eu consigo abrir mão. Então, esse você tira. O legal de fazer dessa forma é que você não precisa sair cortando todos os gastos que você tem, né? Pra viajar. Tipo, então, como eu falei antes, agora eu não vou gastar mais com nada, eu vou só viajar. Você vai tirar somente realmente o que é necessário. Talvez não precise nem parar de sair jantar ou sair pra balada, como eu falei. Às vezes você só diminui um pouquinho, né? Diminui a frequência que você faz essas coisas. E aí fica muito mais fácil e muito mais leve. Dessa forma, você vai conseguir economizar o dinheiro pra viajar sem fazer realmente grandes sacrifícios, né? Eu sei que dá certo, que dá um certo trabalho fazer tudo isso, eu sei, né? Infelizmente eu sei fazer todo esse planejamento, mas acredite, essa é a melhor forma que você pode fazer para realmente conseguir economizar sem fazer grandes sacrifícios e conseguir realizar essa viagem. E tenha muita paciência, tá? Sua viagem pode demorar um pouquinho, mas ela vai acontecer sim. Se você começar a planejar, começar realmente organizar tudo isso,
se organizar financeiramente, organizar tuas finanças, organizar tua viagem, ela realmente vai ser muito possível de acontecer. Por mais que demore um pouquinho, mas ela vai acontecer. Tenha isso em mente, tá? Por mais que você queria ir ano que vem para Paris, mas não vai dar, pelo menos você está trabalhando para isso acontecer. Pelo menos você está se dedicando para que você consiga, então, pelo menos ir no outro ano para Paris, tá? Tenha paciência que dá tudo certo no final. Como eu falei pra vocês, eu fiquei um ano inteiro planejando meu intercâmbio. Foram tempos de ansiedade, vontade de desistir, abrindo mão de muita coisa, mas no fim deu tudo certo. A gente tem experiências incríveis e vale muito mais a pena do que sair pra jantar. Ou sair pra uma balada, qualquer coisa que seja. No fim, vale muito mais a pena. Então, mais uma vez, o primeiro passo que vocês precisam fazer é sentar e definir uma data. E também o destino que você vai. Porque o destino, se for um destino que você quer muito, vai se tornar muito mais empolgante de acontecer. Então, decide a data, decide o destino. Porque quando você tem a data, você tem um objetivo, né? Então, no dia 30 de junho, eu vou embarcar para Paris. Tô com Paris na cabeça, não sei porquê. E assim fica tudo muito mais fácil de você entender quanto que você precisa economizar por mês, quanto que você vai conseguir, né, economizar por mês. E isso fica muito mais fácil de você fazer realmente acontecer. Quando você tem essa meta, quando você tem essa data, quando você tem esse destino, fica muito mais fácil fazer acontecer. Caso vocês vejam que o valor que você precisa guardar por mês é muito alto, precisa adiar um pouquinho mais a viagem, né? Ou achar outras formas de ganhar mais dinheiro, como eu falei, para conseguir ficar dentro do que planejaram. Mas nada disso vai ser possível se você não tiver a data da viagem e se você não começar, né? Então tá tudo certo. Se você precisar atrasar um pouquinho mais a viagem, se você vê que, Mari, eu queria ir ano que vem, mas da forma que eu vi aqui no meu orçamento não vai rolar, só vai rolar daqui 2 anos. Tá tudo bem. Não desiste da sua viagem, tenha paciência e começa desde já. Esse que é o segredo, é começar desde já, porque quando você dá esse primeiro passo, você já tá tornando tudo muito mais real e você já tá fazendo as coisas acontecerem. Então, dê esse primeiro passo, tenha paciência e a viagem vai ser sucesso. Tá bom, gente? Muito obrigada a todo mundo que chegou até aqui. Nos encontramos novamente na segunda-feira com um horário diferenciado de live essa segunda. Depois eu vou postar aqui pra vocês, porque teremos participações especiais. Mas até segunda, um beijo e até lá!